No último dia do Senhor, pela noite, nós ouvimos o Senhor falar conosco no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Do 1 ao 18. Foi feita a leitura e a exposição dessa perícope. Nessa manhã, a exposição se dará também na leitura do versículo 19, agora, a partir do 19, até o versículo 4 do capítulo 4. Lembrando, meus irmãos, que esta é uma sessão que tem uma unidade aqui de pensamento. Do capítulo 3, seu início, versículo 1, até o início do capítulo 4, ou seja, até o versículo 4 do capítulo 4, você tem um tema central aqui, focando na ideia do arrependimento, da volta do povo a Deus, o seu retorno em arrependimento à presença de Deus. Então, o que nós ouviremos nessa manhã é a segunda parte desse assunto aqui principal acerca do arrependimento, que vai do 19, como eu disse, até o versículo 4 do capítulo 4. Então, ouça atentamente a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 19, de Jeremias 3. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ser contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Amém. Nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Nem sempre. A verdade é que a decepção, ela faz parte de nossas vidas. Ainda mais pensando no contexto de mundo caído, quando nossos pais, os primeiros pais, se rebelaram contra o nosso Deus. E assim o pecado entrou no mundo. Sim, desde então, a decepção, ela faz parte da vida. Pense como quando você vai até a geladeira, certo que ali haverá uma comida saborosa que você estava contando em comê-la naquele dia, naquele horário, mas você descobre que alguém comeu antes de você. Decepção que você sofre com isso. Ou quando você leva a sua bola, no caso dos meninos aqui, mais jovens, quando novos, a sua bola nova para jogar aquela partida com seus amigos e alguém chuta ela para longe, vem o carro, passa por cima e já era a sua bola nova. Ou quando você é recém-casado e vai até o mercantil com grande alegria ali com sua esposa para usar o seu vale-refeição, e aí você, depois de encher o seu carrinho, depois de chegar até ao caixa, você descobre que não há nenhum valor no cartão. Por quê? Porque você havia sido demitido.
Mas você ainda não sabia disso? Todas essas coisas, meus irmãos, já aconteceram comigo. Mas elas são pequenas decepções. Elas são pequenas decepções em nossas vidas. Pense nas grandes decepções da vida. Como perder um ente querido, ou não conseguir um emprego que você tanto gostaria de alcançar, de tê-lo, ou você descobrir que o casamento não é exatamente como você esperava, ou ter filhos pródigos, ou então uma deficiência que tira a sua alegria. Pense nessas decepções maiores, em ter que lidar com elas. Sim, de fato, nós temos que enfrentar decepções em nossa vida. Nem sempre as coisas elas acontecem como nós gostaríamos. Mas eu quero que nessa manhã você pense com relação a outra perspectiva. Com relação a Deus olhando para você, Deus vendo a sua vida e aguardando de você uma resposta de obediência à sua palavra. Ou seja, nessa manhã, no lugar de pensar nas suas decepções pessoais, e aqui eu estou colocando, nesse caso, tudo isso aqui e outras coisas também da sua vida, pense na perspectiva divina, sob essa perspectiva. Como é que você deveria estar a essa altura da sua vida com relação à sua santificação? Como é que você deveria estar nessa altura da sua vida com relação à sua piedade? Olhando para desde o tempo da sua profissão de fé até os dias de hoje. Será que não é um motivo de grande decepção para o Senhor Deus? Será que não tem sido? Meus irmãos, mais uma vez, nós ouviremos o nosso Deus falar conosco essa manhã. Agora, como falou domingo passado, nos dizendo que Ele chama o seu povo infiel ao arrependimento. Sim, Yahvé, Ele chama o seu povo infiel ao arrependimento de seus pecados. E esse retorno, essa volta, ela precisa ser com toda a sinceridade. Não pode ser de maneira falsa. E ao passo que nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos sinceramente ao Senhor nosso Deus, nós desfrutamos das suas bênçãos pactuais. Eu repito, Yahvé chama o seu povo infiel ao arrependimento dos seus pecados, a voltar-se com sinceridade para Ele e a desfrutar de suas bênçãos pactuais. Esse é o convite para você nessa manhã, para você ouvir atentamente a voz do Senhor Deus e assim abandonar os seus pecados que tanta decepção causam. Posso voltar novamente ao texto? Observe o versículo 19, você veja aqui 3 blocos aqui, 3 partes nessa perícope. Primeiro, 19 ao 21, perceba aqui que o pecado ele causa decepção e amargura, do 19 ao 21. Do versículo 22, especialmente a partir da parte B do versículo 22, mas colocando um bloco só, uma vez que há um chamado aqui do Senhor, do 22 ao 25, você tem a necessidade do pecado ser confessado, ou seja, o pecado precisa ser confessado, do 22 ao 25. Do versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 4 de Jeremias, nós aprendemos que o pecado precisa ser expurgado. Expurgado. Do versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 4. Mas veja novamente o versículo 19 aqui, onde nós aprendemos, a partir dele até o 21, que o pecado ele causa decepção e amargura, e por isso deve ser abandonado. Abandonado em arrependimento sincero. Mais uma vez o texto diz a palavra do nosso Deus. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. E respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. O 20 também. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Meus irmãos, sempre foi a intenção do Senhor Deus de que o seu povo vivesse em obediência a Ele, dentro dos limites das obrigações da aliança que o próprio Deus estabeleceu com Ele. Esta é uma promessa de bênção do Senhor. A obediência ligada a essa bênção, a obediência em si ao nosso Deus, é já uma bênção do Senhor Deus para nós. Como ouvimos em Deuteronômio capítulo 28, capítulo 30, lido aqui nessa manhã, dentre outros textos da palavra de Deus. Esse tema aqui
que aparece novamente no versículo 19, Deus aqui como um pai para os seus filhos, é um tema que é recorrente no Antigo Testamento. Deus, ele era o pai da nação. E o povo de Javé aqui, no dia da sua calamidade, ele clamou, ele expressou isso, meu pai. Mas como nós vimos no versículo 5, ou nos versículos iniciais de Jeremias 3, eles não agiram em conformidade com esta filiação. Sim, eles reconheciam, pelo menos em suas palavras, a paternidade divina, mas em suas ações, eles negavam essa filiação, desobedecendo, desonrando o seu pai. Javé, o Deus da aliança, ao contrário, ele tinha intenções de bem, como ele fala, eu mesmo disse. Meus irmãos, era assim que Deus queria que as coisas fossem. Ele queria tratar os seus filhos, seu povo, como filhos e filhas. Ele queria demonstrar, e assim demonstrava, amor de um pai, e se deleitar nele, e eles se deleitarem nele como seu pai. Ele queria, e assim tinha feito, dado a eles o melhor. Ele tinha, na verdade, desde o princípio, pensando nos primeiros pais, colocado Adão e Eva num belo jardim, num local abençoado pelo Senhor. E o que foi nossos primeiros pais fizeram? Adão e Eva se rebelaram contra Deus, como filhos desobedientes, como filhos que não honram o seu pai, mas que se levantam contra ele, e assim abandonam o seu Deus e Pai. A semelhança de Adão e Eva, Israel, enquanto nação, o povo de Deus, também havia feito o mesmo, se rebelado contra a paternidade divina, não assim sendo gratos pela terra que o Senhor Deus entregou a eles, para ser administrada por eles, uma terra de bênção para eles. A verdade é que o povo que deveria se comportar como filhos, obedientes ao seu pai, ou também na figura do versículo 20 aqui, que é repetida mais uma vez, como uma esposa que deveria ser dedicada ao seu marido, na verdade, eles estavam vadiando, eles estavam se comportando como prostitutas baratas, assim vivendo conforme o seu bel prazer. O Senhor lembra ao seu povo aqui, que eles são como esposas infiéis, versículo 20 novamente. E também compara eles como filhos rebeldes, que são indignos da sua herança. Deus não é apenas um marido desprezado, aqui descrito no versículo 20. Ele também se apresenta como um pai que está desapontado, ou então decepcionado com o seu povo. Percebe? Isso deveria causar tristeza ao coração daquelas pessoas, assim como ao nosso coração, trazer tristeza ao nosso Deus. Se você teve um bom pai, não sei se é o seu caso aqui nessa manhã, então você sabe o quão difícil é ouvir do seu pai: eu estou decepcionado com você. Muito mais difícil do que ouvir: estou bravo com você. Ouvir do seu pai: eu estou decepcionado com você, certamente é muito mais doloroso para nós, enquanto filhos. Meus irmãos, o mesmo vale, e mais ainda, para o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Mas a pergunta é assim que você se sente? Quando você sabe que o seu Pai Celeste está decepcionado com você, quando você peca contra o seu Pai, não o seu Pai terreno simplesmente, mas o seu Pai que está nos céus, quando você peca contra Ele, você se sente assim, triste? Ou você está tão indiferente, você está tão distante, que a tristeza do próprio Espírito Santo não causa nenhuma dor em você? Lembre-se que o Novo Testamento dá testemunho disso. O Novo Testamento diz que o Espírito Santo, melhor dizendo, para nós não entristecermos a pessoa do Espírito Santo. E a forma de nós fazermos isso é através dos nossos pecados. É de não sermos santos como Ele é santo. É de não ouvirmos a sua voz. É de não ponderarmos e considerarmos atentamente os seus mandamentos. Sendo assim,
nesse sentido aqui, nessa linguagem de acomodação que a Bíblia utiliza, de condescendência divina, Deus se demonstra entristecido com os pecados do seu povo, como um pai desapontado. E eu reitero isso. Isso deveria trazer grande tristeza aos nossos corações essa manhã. Se é difícil ouvir de um pai, de uma mãe, que está decepcionado conosco, quanto mais ouvir do nosso Deus Todo-Poderoso. Veja o versículo 21 ainda. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. A verdade, meus irmãos, é que o pecado, ele torna a vida amarga. Sim, é amargo. É amargo que um filho se afaste do seu pai. É amargo, mais ainda, trazer, nesse caso aqui, como eu expliquei, já a linguagem de acomodação, trazer decepção ao nosso Deus. Alguns comentaristas encaram esse versículo aqui, interpretam esse versículo aqui, o início do versículo 21, como uma espécie de início de arrependimento de Israel. Contudo, o pranto deles aqui não parece um pranto de arrependimento verdadeiro de modo algum. Há algo duvidoso sobre o fato de que o povo de Deus, veja o versículo 21 diz, ainda se encontra nos lugares altos, que eram os locais, que você já aprendeu, os locais onde a idolatria era muito mais abundantemente praticada. Ora, se realmente eles quisessem se arrepender dos seus pecados, eles precisariam descer do lugar do seu pecado e voltarem para o Senhor Deus e se encontrarem com Deus em seu templo. Ali a antiga aliança, o local onde Deus manifestava especialmente a sua presença. A opinião de Calvino aqui, ele comentando esse texto, é de que essas orações não surgiram da fé. Diz Calvino que, mas que eram simplesmente lamentações por causa de sofrimento e infortúnios. O tipo de angústia que sempre vem por não seguir a Deus. Nesse caso aqui, eles não estavam derramando doces lágrimas de arrependimento, mas lágrimas que eram salgadas, de uma amargura pecaminosa. Você que é pai aqui nessa manhã, você sabe, você já aprendeu, imagino eu, pelo menos de forma geral, os pais aprendem rapidamente a reconhecer a diferença entre os dois tipos de choro. E não apenas os pais aprendem isso ao longo da criação dos seus filhos, pastores também têm a obrigação de aprender isso. Em ver quando uma coisa é derramar lágrimas por causa das consequências do pecado, outra coisa é derramar lágrimas por causa do pecado em si. Sim, uma coisa é o seu filho quando se apresenta para você chorando porque vai levar umas boas palmadas. Frequentemente eu vejo isso na minha casa. O choro, a tristeza é porque vai apanhar, é porque vai ser disciplinado. Não é ainda por causa da desobediência em si. A semelhança de membros da igreja, que o seu pranto, o seu choro, não é por causa da desobediência, mas é por causa das consequências da desobediência. Ora, aqui o texto retrata isso, assim como você viu no início do capítulo 3. O povo estava lamentando, ainda que não por causa da desobediência, mas pelo que ela tinha trazido a eles, as consequências do seu pecado. Qual é o motivo do teu choro nessa manhã? Qual é o motivo da tua tristeza nessa manhã? Se você assim se encontra, triste. Certamente deveria ser por causa dos seus pecados. A tua tristeza deveria ser principalmente por causa dos teus pecados. Hoje pela manhã, já ouvi relatos de alguns que ouviram o Devocional Diário, nosso canal. Se não ouviu ainda, escute. Trata, na providência de Deus, exatamente desse ponto. O puritano Thomas O'Liddell, ele fala sobre a tristeza piedosa. Sim, irmãos, até mesmo na tristeza devemos ser piedosos. E ele foca ali na sua fala acerca de você
demonstrar tristeza demasiada, a preocupação com isso, uma tristeza demasiada para com aqueles que se foram. Ou seja, aqueles que se entregam de forma absurda ao luto. E ele traça ali essa fala mostrando um comparativo, ou melhor dizendo, um diálogo como se pudesse existir. Claro, nós sabemos que isso não é possível existir, mas baseado na palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre aqueles que estão em Cristo, ele diz assim, que se aqueles que estão em Cristo agora, os que morreram no Senhor, seus entes queridos, pessoas que você conhece, pudessem falar a você, eles iriam, em síntese, o que ele fala é isso, dizer a você que estão numa condição muito melhor, muito superior à sua. Estão na presença de Deus. Enquanto você lamenta por eles, eles é que teriam um motivo para lamentar por você. Porque você e eu ainda temos que lutar contra o nosso pecado. Eles já estão garantidos na glória, nós ainda temos que lutar diariamente contra os nossos inimigos. E uma das coisas que ele ressalta é exatamente isso. Se você tiver que chorar, chore por você, chore pelos seus pecados. Lamente pelos seus pecados. Essa é uma demonstração de tristeza piedosa. Lamentar pelos nossos pecados, não do outro. Antes disso. Mas primeiramente, pelos nossos pecados. Individualmente falando, pelos nossos pecados. Primeiramente, pelos nossos pecados. Note ainda a expressão, quero ressaltá-la novamente, lugares altos aqui. Lembre-se que essa profecia aqui de Jeremias 3, ela foi feita durante o reinado de Josias, o reformador. Você ouviu isso no último sermão. E a palavra de Deus diz que Jeremias tinha apenas 12 anos de idade quando começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 3 e 4. Meus irmãos, isso pode não ter sido muito apreciado ali por alguns dos seus súditos. Dá para imaginar aqui o povo de Israel voltando àqueles templos idólatras, que então não passavam agora de colinas vazias, e pedindo o retorno dos seus falsos deuses. Sim, o lamento aqui também pode ter a ver com isso, com a tristeza pelo fato da reforma estava avançando ali, naquele lugar. Suas lágrimas, pelo menos por parte de alguns deles, pode muito bem ter sido mais de protesto do que de remorso. Mas o fato é que, independente de como você veja o versículo 21 aqui, o que ele mostra para nós, especialmente, é o desespero de uma sociedade, de um povo sem Deus. Francis Schaeffer, nas suas preleções intituladas Morte na Cidade, ele concluiu que a cultura cristã dos dias de Jeremias estava se desintegrando numa cultura pós-cristã. É disso que esse versículo trata aqui. Uma cultura que se esqueceu de Deus e está descobrindo a amargura da vida sem Ele. É exatamente por isso que Jeremias é tão relevante para nós em tempos pós-modernos. Sim, Jeremias não é apenas um livro sobre o que aconteceu em Judá. Você não pode pensar dessa maneira. É um livro sobre o que acontece com qualquer pessoa que abandona a Deus. Nós podemos ouvir em nossos dias os altos choros vindos dos lugares altos da nossa própria cultura. Inúmeras pessoas ouvem o mesmo brado brotando de algum lugar no interior da alma. É um grito que vem dos lugares altos. O pranto e as súplicas de pessoas que perverteram seus caminhos, esqueceram do Senhor Deus. Vemos isso nas artes, vemos isso na economia, vemos isso na política. Pessoas que vivem uma vida sem Deus. E, lamentavelmente, esse mesmo espírito entrando na igreja do Senhor. Púlpitos que estão afastados de Deus. Igrejas que só têm a sua placa como fazendo referência a Cristo, mas que internamente não possuem nada, absolutamente nada de relação com o Senhor Deus. Lembre-se disso essa manhã. O pecado, ele traz decepção e amargura. Por mais que você possa ter algum tipo de prazer momentâneo nele, lembre-se que o final dele será tristeza, lágrimas e grande amargura na sua alma.
Por isso, vem o versículo 22, nos mostra aqui que esse pecado, os nossos pecados, todos eles, precisam ser confessados. Versículo 22, diz assim a palavra do nosso Deus: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Aí veja, em seguida vem a confissão, o início dela: eis-nos aqui, vimos ser contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Agora, a partir do versículo 22, o profeta Jeremias ele nos apresenta aqui uma espécie de liturgia do arrependimento. Liturgia do arrependimento. Essa liturgia ela é introduzida pelo breve, mas de forma relevante, muitíssimo relevante, chamado de Yahvé para o seu povo voltar atrás. Ele diz: voltai, ó filhos rebeldes. Antes de apresentar essa liturgia de forma mais detalhada, ele ressalta novamente o chamado divino. Certo pastor presbiteriano americano, relatando acerca das suas exposições de Jeremias, quando pregou esse livro para a sua igreja, ele disse que certa pessoa confessou ali que às vezes Jeremias o fazia sentir-se como se estivesse escondido debaixo do banco. Talvez seja a sua sensação até esse momento. Ouvindo as exposições de Jeremias e acanhado, muitas palavras duras, pesadas. Mas perceba que quando a graça de Deus ela aparece nesse livro aqui, ela brilha como um farol numa noite tempestuosa. Veja como a graça brilha aqui vividamente. Observe, a graça de Deus, ela é convidativa. Convidativa. Você tem no versículo 12, volte os olhos do versículo 12, capítulo 3. Deus dizendo: volta, ó pérfida Israel, porque eu sou compassivo. Versículo de número 14, ele diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, porque eu sou o vosso esposo. Versículo 22, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. E o versículo 1 do capítulo 4, ele diz novamente: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Ainda que tenha sido infiel a Deus, como uma esposa que traiu o seu marido, ou como um filho pródigo, Deus chama o seu povo e diz que Ele quer que eles voltem para casa. Ainda que na condição da lei ali, dada ao povo, lembra do início do capítulo 3? Sobre a carta de divórcio, Deus promete recebê-los de volta. Meus irmãos, se esses convites aqui repetidos reiteradamente são preciosos no contexto da antiga aliança, quanto mais falar em nossos dias, nos dias da nova aliança. O evangelho que aparece aqui, também aparece lá no Novo Testamento, de forma explícita para nós também. Mateus capítulo 4, versículo 19. O Senhor diz: vinde após mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 22, 4. Vinde para as bodas. Ou, numa outra tradução, no capítulo 25, versículo 21. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Também o texto de Apocalipse 22, 17. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o convite do Evangelho. A graça de Deus, ela está presente no seu chamado para a salvação. O convite é: volte para casa. Volte para casa. Meus irmãos, Deus é como o pai na história do filho pródigo. Quando diz em Lucas 15, versículo 20, vinha ele, o filho, ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É esse o convite da graça. Ainda que vocês tenham pecado, ainda que vocês tenham se entregado a falsos deuses, eu os perdoo. Voltem, voltem. Agora a pergunta que se faz essa é a questão: como é que este povo, e como é que você nessa manhã ouve este convite? Como é que você vai responder a este convite? Positivamente? Retornando ao Senhor Deus, a obediência à sua palavra? Ou de forma rebelde? A resposta
que deve ser dada, ela aparece no versículo 22, a partir da parte B, da parte B. Veja, eis-nos aqui, vimos ser contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Esse versículo aqui deveria ter, digo, não no sentido que ele está errado, entenda, viu, irmãos? Digo, a resposta do povo deveria ser uma resposta com um ponto de exclamação. Com um ponto de exclamação. Não simplesmente falando isso com as suas palavras, menos palavras, mas uma expressão do seu coração. A resposta, perceba, dessa confissão não é talvez, não é deixa eu pensar um pouco, deixa eu ponderar acerca desse convite, deixa eu ver se até amanhã eu te dou a certeza disso. Eu preciso conversar com algumas pessoas sobre esse assunto. Eu tenho que ver se realmente é isso que eu quero para a minha vida. Não, a resposta não é essa. A resposta adequada, a resposta apropriada para o convite, o chamado divino é sim. Sim, estamos aqui e iremos ter contigo. Há um comentarista que apresenta uma interpretação alternativa para esse versículo 22 aqui, a sua parte B, essa confissão aqui. Ele diz que isso pode ser uma espécie de artifício retórico, do qual Jeremias ele dá expressão a uma confissão apropriada, ideal, que esperava de Israel quando se viesse a arrepender. Ou seja, era o tipo de confissão que Yahvé queria ouvir, pela qual o profeta esperava. E ele até mesmo aqui, seria essa a ideia, ele sugeriu a confissão. Deus está dando o modelo da confissão e colocando as palavras na boca do seu povo. É assim que vocês devem confessar os seus pecados. É assim que vocês devem responder a mim, ao meu chamado. Ou seja, tanto pode ser que eles tenham proferido literalmente essa confissão, ou pode ser sim um modelo apresentado por Deus aqui, dado pelo Senhor através do profeta, para que eles cumpram isso e assim eles venham a responder dessa maneira. Mas observe, eu quero que você note aqui as principais características dessa confissão. Esse modelo aqui de confissão deve ser usado por você quando você confessa ao Senhor Deus os seus pecados. É um dos modelos bíblicos de confissão que nós usamos, obviamente, de forma pública no culto solene, mas também devemos utilizar em nossos devocionais individuais diante do Senhor nosso Deus. Algumas características aqui. Primeira característica, note. Essa confissão, essa oração aqui, ela reconhece quem Deus é. Ela reconhece quem Deus é. O que diz o versículo 22? O final dele? Porque tu és o Senhor nosso Deus. Porque tu és o Senhor. O arrependimento verdadeiro, ele começa com a confissão de que Deus é Deus. Como nós vimos no capítulo anterior. O arrependimento, ele é dirigido a Deus. E, meus irmãos, admitir que Deus é Deus pode até parecer bastante óbvio para você aqui nessa manhã. Mas esse era o cerne do problema do povo. É o mesmo problema básico que todo incrédulo ele tem que encarar. Adorar tudo exceto Deus. Observe que a expressão, o Senhor nosso Deus, ela é repetida 4 vezes nessa oração de confissão. A oração inteira, ela é proferida com um senso de majestade, de santidade e também da justiça de Deus. Ela é oferecida ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a Yahvé, ao grande eu sou. Sim, o arrependimento verdadeiro, ele testifica que Yahvé é Deus, não os falsos deuses, não Baal, não Azerá, não ninguém, somente o Senhor, somente Yahvé é Deus. Uma vez que você não tem, como eu já falei aqui em outro sermão, a visão correta de quem Deus é, certamente você terá um grave problema no seu relacionamento com Deus. Isso abrirá espaço para que outras coisas que não são Deus ganhe a atenção de você e a sua adoração. É somente um senso da glória divina correta, de acordo com a revelação bíblica, que vai te colocar nessa postura aqui, prostrado diante de Deus e reconhecendo que somente Ele é Deus. Observe ainda uma outra característica aqui, ligada a esse reconhecimento de Deus. Sim,
reconhecer a Deus, ou melhor, o Senhor como Deus unicamente, também significa falar com o nosso Deus em termos pessoais. O texto diz, no final do versículo 22, Ele é o Senhor, nosso Deus. O Senhor, nosso Deus. Ou seja, o Deus com quem nós temos um relacionamento pessoal. O povo da aliança fala com Deus como sendo o seu próprio Deus. Eles fazem aqui uma apropriação pessoal do Deus vivo. O povo pertence a Deus, essa é a ideia, e Deus pertence ao povo. Meus irmãos, a confissão verdadeira dos pecados, ela restaura a intimidade de uma relação de amor. Podemos falar de forma arrependida, sincera diante do Senhor Deus: Tu és o Senhor e Tu és o nosso Deus. É contigo que nós nos relacionamos. É com o Senhor. É com o Senhor. Ainda, note agora o versículo 23, o final dele, o final do versículo 23. Há outro aspecto aqui importante também, ligado à ideia de reconhecer a Deus, o Senhor, como único Deus. O final do versículo 23 diz: Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Essa é outra parte de reconhecer quem Deus é, que Ele é o Senhor da salvação. O povo de Deus confessa que Deus, e que no Senhor, é no Senhor que está a nossa salvação. Observe que o arrependimento verdadeiro, ele busca a salvação apenas de Deus. Sim, o que requer verdadeira fé no Deus verdadeiro. O único Deus a quem faz sentido arrepender-se é o único Deus que é o Deus verdadeiro. Sim, de maneira nenhuma, nenhum outro Deus que se diz assim Deus pode salvar, pois não é Deus de fato. Somente o único Deus pode salvar, somente Ele. Não é exatamente isso que Cristo fala em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora do único Deus verdadeiro. Não há. Não há. E um arrependimento que é verdadeiro testifica que a salvação é encontrada somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então isso é tão óbvio. De fato é óbvio para você assim? Quantas pessoas falam de arrependimento? Falam, comentam sobre isso em nossos dias, mas arrependimento em relação a quem? Por causa do quê? Porque o pecado, irmãos, antes de qualquer outra coisa, é uma ofensa contra Deus. Então, quando alguém se diz arrependido, de fato, esse arrependimento tem que ser com relação à sua ofensa contra o Senhor. E a busca da salvação tem que ser no Senhor. Qualquer outra coisa fora disso não passa de remorso, de uma tristeza meramente externa, mas não uma confissão que é sincera, como descrita aqui nesse trecho. Mas além disso, além de reconhecer quem Deus é, o arrependimento que é sincero, ele reconhece também o quanto o pecado é odioso. Há um reconhecimento de quanto o pecado é odioso. Veja o versículo 23 novamente, o início dele, 23. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Uma vez que está bem claro quem Deus é, nós precisamos ser honestos quanto ao que nós fizemos para ofendê-lo. A oração de confissão de Israel fornece a revelação completa do pecado. O povo de Deus admite que toda adoração deles tem sido falsa. Toda adoração deles nos lugares altos, as algazarras das colinas, isso poderia ser chamado algo que não passava de apenas barulho, ilusão, falsidade. O arrependimento sincero, ele renuncia a toda tentativa do indivíduo de salvar, de tentar salvar a si mesmo. Quando se chega a Deus, quando você se chega a Deus, você deve renunciar toda e qualquer outra coisa que você tenha confiado para trazer alegria para a sua vida, que não seja
o Senhor Deus. E considerar tudo isso como mera ilusão, como algo falso. Esses prazeres. Em seguida, veja, versículo 24. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais. Essa confissão também tem como característica aqui que o povo de Deus, quando confessa ao Senhor seus pecados, confessa que o pecado ele é algo que é caro. Ele é caro. Os deuses, meus irmãos, os falsos deuses, eles são capatazes severos. Eles sempre prejudicam aqueles que lhes servem, os seus adoradores. Nesse caso aqui, no versículo 24, eles consumiram as ovelhas e o gado de Israel. Pior ainda, eles consumiram até mesmo os seus filhos e as suas filhas, uma referência ao que eu já citei, mas nós veremos com mais profundidade, ainda se Deus nos permitir, no capítulo 7, acerca do Vale da Matança, onde eles ofereceram seus próprios filhos em adoração a falsos deuses. O pecado cobra caro. O pecado cobra caro. Note no versículo 25, parte A, como o povo de Israel ele foi totalmente humilhado pelos seus pecados. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia. Em outras palavras, fizeram a própria cama e agora deveriam deitar nela. Confessar a pecaminosidade do seu pecado também significa, atente a isso, também significa que você deve confessar que tem vivido uma vida inteira em desobediência a Deus. Versículo 25 ainda, parte C. Desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Desde a nossa mocidade até os dias de hoje. O arrependimento que é verdadeiro, ele inclui também se arrepender dos nossos pecados, não apenas presentes, mas também do passado. Não é você fazer o que hereges aí fora defendem, uma espécie de regressão e ficar meditando e pensando que você pecou. Não é isso. Mas é você se arrepender de todos os seus pecados, da sua vida como um todo. Ter consciência disso e se arrepender diante do Senhor Deus. Certa feita, o pastor presbiteriano escocês, Thomas Boston, ele diz acerca dele, que ele diz, há um relato, que ele passou um dia inteiro se arrependendo dos seus pecados e se comprometendo em seguir a Deus em nova obediência. Quando o fez, ele confessou não apenas os seus pecados, dos últimos dias e semanas, mas também os últimos pecados, ou os muitos pecados da sua juventude. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro, ele é profundo. Ele se estende até os pecados corporativos. Versículo 25 novamente, parte B. Temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais. Somos lembrados que o pecado, em primeira instância, é uma ofensa contra Deus. Mas também esses versículos nos ensinam que o nosso pecado, a sua pecaminosidade, se estende aos pecados da nação, da nossa denominação, da nossa igreja local, da nossa família, não só no presente, mas também no passado. E nós aprendemos, meus irmãos, que a única cura que pode realmente ser trazida, ou a forma dela ser trazida, é através de um arrependimento que é radical, que vai na raiz do problema. O arrependimento deve ir até a raiz histórica dos nossos pecados. Ele deve expor o cerne das trevas do pecado. Porque voltar a Deus é trazer os pecados mais sombrios à luz da sua presença gloriosa. E espontaneamente confessar a Ele e admitir que nós praticamos coisas más. De fato, se arrepender não é fácil. Mas as palavras dessa confissão aqui nos dão consolo, porque nos ensinam que Deus está disposto a nos perdoar o mais vil dos pecados. O texto ressalta que fala de entregar os filhos aos falsos deuses, ainda que en passant, a passagem fala sobre isso.
E Deus estava disposto a perdoar até mesmo esse infanticídio. Sim, a confissão aqui que é apresentada para nós é, antes de tudo, um modelo para nós aprendermos a como confessar nossos pecados ao nosso Deus. Percebe? Como nossas orações são tão pobres, como nossas orações são tão insignificantes em conteúdo, elas não têm profundidade, elas não expressam de forma fiel quem Deus é, reconhecendo quem Deus é, e nem a hediondez do nosso pecado, a nossa pecaminosidade. Como nós falamos com Deus de forma tão rápida, tão breve em nossas orações, e simplesmente dizemos: perdão, Senhor, pelo que eu fiz hoje, e ponto final. Todos nós incorremos nisso, irmãos. Quando a palavra de Deus nos chama, especialmente em certos momentos, a uma confissão que requer detalhes, que requer uma riqueza de detalhes, de apresentar a Deus isso de forma sincera em nosso coração e dizer: Senhor, nós temos pecado contra Ti. Assim, quebrado esse mandamento do Senhor. Tem misericórdia de nós. É assim que você confessa os pecados a Deus? Ou essa característica de confissão de pecados nem faz parte da oração diária? Nem está inclusa entre os elementos que compõem a tua oração diante do Senhor Deus? Você acha mesmo que a parte do culto solene, a confissão, a contrição pelos nossos pecados, é uma coisa meramente proforme, que a gente tem que seguir assim, porque é o padrão da igreja presbiteriana? Não, irmãos, isso é o padrão da palavra de Deus. A palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, nos chama a confessarmos os nossos pecados. A confessarmos. E o culto solene nos dá o maior modelo disso, o maior exemplo disso. Onde nós, publicamente, nós chegamos até o Senhor por meio de Cristo e anunciamos diante dele, através daquele que está dirigindo o culto solene, o liturgo, o pastor da igreja, confessando a Deus os nossos pecados, enquanto povo, enquanto igreja local, enquanto igreja nacional, enquanto nação. Nós confessamos a Deus publicamente nossos pecados. E que você possa utilizar-se disso para também no seu dia a dia aprender a como confessar os seus pecados diante do Senhor Deus, de forma bem básica, reconhecendo quem Deus é e reconhecendo a pecaminosidade do seu pecado diante do Senhor Deus. Ao mesmo tempo, que consolo essa confissão traz para a nossa alma, porque Deus, o Deus que nos ordena a confessar nossos pecados com sinceridade, Ele nos promete nos perdoar. Se você abrir a tua boca e confessar de forma sincera, o Senhor promete te perdoar. Não há nenhum pecado que você tenha cometido no seu passado ou nos dias atuais que Deus não possa perdoar em Cristo Jesus. Em último lugar, o pecado que deve ser confessado, ele precisa também ser expurgado. A partir do versículo 1 do capítulo 4, note, observe novamente o texto. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. A mudança radical, esperada pelo Deus da Aliança, por Yahvé, é expressa aqui em diretrizes que são bem claras, meus irmãos. A prática dessas exigências aqui demonstraria a realidade do arrependimento do povo. Eles precisam voltar para quem? Voltar para Yahvé. Eles têm que abandonar a sua apostasia, deixar de lado os seus ídolos detestáveis, que é essa a ideia aqui, quando ele diz as tuas abominações. Note o claro contraste aqui. Israel tem que voltar para Yahvé e ao mesmo tempo abandonar as suas abominações, os seus ídolos detestáveis. Por quê? Porque não há compatibilidade entre a fé em Yahvé e a fé ou a crença em falsos deuses. Não há. Não pode haver uma lealdade que seja dividida. Você não pode servir a dois senhores, como Cristo falou. Não apenas com relação a Cristo, a Deus e ao dinheiro, mas a qualquer outro que esteja tentando competir com Deus. Se voltares, veja o texto, se voltares,
ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Porque o arrependimento verdadeiro, meus irmãos, é um movimento em direção a Deus. Em direção a Deus. Não é para o nada. Não é simplesmente deixar de fazer aquilo que estava errado e parar. Não, é reconhecer a ofensa ao Criador, ao Redentor e voltar-se para Ele. Para Ele. Perceba também aqui o tom tão amoroso do Senhor Deus. Volte para mim. Volte para mim. Como o pai lá da parábola do filho pródigo. Volte para mim. Para mim. Versículo 2. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. A frase aqui, pela vida do Senhor, meus irmãos, ela era a fórmula usual de juramento na antiguidade, ali em Israel. Mas, obviamente, que ela não deveria ser usada de maneira falsa, por aqueles que estavam quebrando a aliança, de forma nenhuma. Fazer isso constituía uma quebra do terceiro mandamento. Você sabe muito bem que quando nós juramos ao nosso Deus, nós estamos tomando o seu nome. O seu nome está sendo citado. Está sendo ali usado, no caso, ele faz parte do juramento. Jurar em nome do Senhor é falar, é usar o nome do Senhor. E usar o nome do Senhor Deus em vão, nesse caso com um falso juramento, é quebra do terceiro mandamento. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Se jurares pelo Senhor, jure com fidelidade. Diz o texto, em verdade, justiça e retidão. Ou seja, com fidelidade, com sinceridade. É assim que vocês devem jurar. E veja que a expressão aqui, toda a sua construção, se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em justiça e em juízo e injustiça, é uma expressão aqui que é usada exatamente no contexto pactual. Ou seja, se eles reconhecessem publicamente seus pecados e fizessem solenemente um juramento de compromisso com o Senhor, eles iriam novamente se colocar na condição de obedecer aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus juízos. Isto é, eles se comprometeriam a guardar a aliança. A aliança. Um comprometimento que era profundo, que reconhecia o senhorio de Yahvé, a sua soberania, em termos aqui de aliança. E eles iriam fazer o quê? No caso, qual seria a consequência? As consequências seriam as bênçãos do Senhor sobre eles. Veja o final do versículo 2. Então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. E nele se glorificarão. Você já ouviu isso no capítulo 3? Essa promessa aqui que faz alusão ao que Deus falou a Abraão. Ela é repetida aqui no capítulo 4, versículo 2. A bênção do Senhor Deus sobre o seu povo, através dele, através de quem? Do povo de Deus, de forma mais específica, é claro, através do Messias, o Senhor promete abençoar todas as nações. Se vocês se comprometerem com a minha aliança, certamente esta será uma das bênçãos que vocês provarão. Meus irmãos, esse versículo 2 mostra a importância, pelo menos uma das razões, da importância do arrependimento verdadeiro. Por quê? Nada menos do que a evangelização do mundo inteiro depende disso. A eficácia da igreja no evangelismo, nas missões mundiais, está diretamente ligada à sinceridade do arrependimento. É impressionante como cristãos, de forma geral, culpam as ideias pecaminosas de pessoas seculares, dizendo que os problemas sociais e nacionais é por causa disso simplesmente. Mas esse texto nos ensina
Que se o povo de Deus, se nós confessássemos nossos pecados, nossos próprios pecados, as nações seriam abençoadas. Se nós nos voltássemos de todo o nosso coração para o nosso Deus e tirássemos de nossas igrejas os ídolos, os falsos deuses, então o mundo daria glória a Deus. Você diz, pastor, como assim? Veja, no sentido do reino de Deus avançar. Não é que alguém ímpio vai agora simplesmente se converter apenas através disso. Não é essa a ideia. Mas é que o arrependimento verdadeiro por parte da igreja, isso contribui, isso faz parte do avanço do reino de Cristo. Uma vez que a igreja se volta para Deus, clama pela sua presença, confessa seu pecado, busca a santificação, isso vai fazer com que o reino avance. E todas as nações sejam abençoadas. E assim deem glória a Deus. Deem glória a Deus. Qual é o ponto aqui? É que antes de nós observarmos os pecados dos ímpios, os governantes e outros lá fora que pecam contra Cristo, de fato trazem males horríveis para a sociedade, deveríamos meditar nos nossos próprios pecados enquanto igreja de Cristo. E confessar a Deus esses pecados. E se comprometer a Ele em juramento solene. Em verdade, justiça e juízo, com fidelidade ao nosso Deus, para que nós experimentemos, desfrutemos de bênçãos como essa da aliança, o avanço do reino de Cristo sobre as nações. Agora note os versículos 3 e 4. Primeiro versículo 3, quero que você observe aqui duas imagens que aparecem, uma no 3 e outra no versículo 4. Duas imagens. Essas imagens, meus irmãos, elas vão ser vívidas realidades de como o arrependimento deve ser. Veja, esse é o assunto desde o começo. Agora, nós vamos ter, através dessas imagens, uma ideia ainda mais profunda de como o arrependimento deve ser. O arrependimento que Deus espera do seu povo. Primeira imagem. O povo aqui é convidado a lavrar seus campos não arados. A imagem aqui da ideia da agricultura. No versículo 3, diz o texto: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre espinhos. Certo comentarista explica esse texto dizendo o seguinte, dando o contexto, pano de fundo aqui. Geralmente, na Palestina, depois da colheita, as ervas daninhas eram ajuntadas na beira do caminho, do campo e queimadas. Na estação seguinte, a semente era espalhada na superfície do solo antes que ele fosse arado e a semente coberta com terra. No processo, muitas sementes de ervas daninhas também eram semeadas e cresciam junto com a plantação. Semear entre os espinhos é, então, uma indicação de semear em um solo que, pelas práticas da época, não fora preparado adequadamente. Parece que está sendo estimulada uma nova aragem antes da semeadura para remover ervas nocivas que inibiriam uma colheita frutífera. Espiritualmente, Judá está sendo informada aqui que sua condição é como a de um campo que foi deixado sem cuidados. Sua atividade religiosa foi contaminada por práticas que são nocivas e prejudiciais à sua saúde espiritual. Não há como tentar estabelecer uma nova relação com Deus, a menos que uma ação radical seja tomada para eliminar, expurgar tudo aquilo que sufoca uma colheita genuína. Lá em Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19, é dito: os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Foi muito bom para Judá, meus irmãos, sob Josias, voltar-se para Deus, professando a sua nova obediência a Ele. Mas, como você já tem ouvido, Judá deveria ter um arrependimento que fosse não apenas de palavras, mas uma verdadeira noção do seu pecado. Era tolice esperar a lealdade dedicada ao Senhor, sem primeiro erradicar da sua vida as ervas daninhas. Não bastava, colocando de outra maneira, confessar o pecado publicamente, seja eles terem feito isso literalmente ou seguir o modelo da confissão dada por Deus.
Não bastava confessar isso publicamente, se não arrancasse, se não expurgasse o pecado, as ervas daninhas. Sim, meus irmãos, a advertência de Deus, por vezes, inclui para nós conselhos de uma agricultura espiritual. Infelizmente, a maioria dos cristãos, talvez seja o seu caso aqui nessa manhã, está contente com a extensão atual da sua obediência a Deus. É assim a sua percepção essa manhã? Você se encontra contente, satisfeito com o seu nível de obediência a Deus? Essa obediência, por assim dizer, é do tamanho de um vaso suspenso, ou talvez de uma jardineira de janela, ou ainda de um pequeno jardim urbano. Mas o Senhor Deus, através do versículo 3 aqui, nos ensina que Ele quer que o seu povo abra novos caminhos em obediência. Em outras palavras, Deus quer que você faça mais do que apenas cuidar do seu pequeno jardim que você mantém ano após ano. Ele quer que você faça um pouco de agricultura de verdade. É hora de você pegar a sua enxada e a sua pá, tirar o trator do celeiro, arrumar o arado, ir para os campos e quebrar o solo rochoso do seu coração. E sim, ao passo que você faz isso, arrancar as ervas daninhas. Não semeie obediência a Cristo entre os espinhos de Satanás. A razão, pelo menos uma delas, pela qual nós somos tão fracos e ineficazes em nossa vida cristã, é que nós queremos, como disse certo autor, plantar as flores do céu no mesmo vaso das ervas daninhas do mundo. Não é que você seja, em sua forma de falar, contra Cristo, você abra a boca e faça isso, mas é que você quer seguir a Cristo e ao mesmo tempo ao mundo. E esse não é o cultivo que Deus ordena para nós, espera de nós enquanto seu povo. Citando a pergunta 87 do nosso breve catecismo, o que é arrependimento para a vida? Você ouviu no catecismo maior, no último sermão, agora no menor, no breve catecismo. Diz assim, resposta: arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo consciência verdadeira de seu pecado, friso isso, tendo consciência verdadeira do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe uma nova obediência. Isso é arrependimento para a vida. É ter uma séria consideração pelos seus pecados, o quão graves eles são diante do Senhor Deus. E voltar para Deus em Cristo. Segunda imagem, aqui nós concluímos o versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. A segunda imagem aqui é a imagem da circuncisão. Agricultura, primeiro momento, e agora a circuncisão. Há uma mudança aqui na imagem, mas ela retrata tão fielmente o que o versículo 3 também já nos ensina. Ou seja, o quão profundo deve ser o nosso arrependimento. Você sabe muito bem que esse rito, ele foi dado a Abraão lá em Gênesis capítulo 17. O Senhor Deus ordenou a circuncisão, assim como a Páscoa posteriormente, como um sinal e selo visível do seu pacto de graça, da sua aliança com o seu povo. A circuncisão, ela sinalizava de que aquele povo pertencia a Yahvé. Vocês são meus, vocês são a minha propriedade peculiar, particular. Mas esse sinal, meus irmãos, externo, nunca houve a intenção de ele ser algo como um fim em si mesmo. De forma nenhuma. Mas um testemunho de uma realidade interna. De uma vida que reconhece a soberania de Yahvé e se entrega completamente a Ele. Percebe? A remoção aqui da pele do órgão masculino, ela apontava para a remoção do pecado, da dureza do coração.
Perceba como Jeremias 4:4, assim como outros textos de Deuteronômio 30, que nós lemos essa manhã, o chamado oração, 30, versículo 6 de Deuteronômio, nos ensina que a circuncisão nunca foi um sinal simplesmente da nacionalidade israelita, nacional. Como os nossos adversários, aqueles que negam o pé do batismo, afirmam. Eles vão dizer, a circuncisão, vocês batizam com base na circuncisão? Como é que vocês podem fazer essa correlação? A circuncisão era algo ligado apenas ao Israel étnico. Mas Jeremias aqui nega isso. Deus, através do profeta, nega isso. Por quê? Porque o seu significado era essencialmente espiritual. Espiritual. Note que o significado da circuncisão, ele em essência é o mesmo. Falar mais categoricamente do que isso, acho que é impossível. É o mesmo do batismo. O mesmo significado. O batismo e a circuncisão são a mesma coisa em sua essência. A mesma coisa. Assim como a circuncisão apontava para a necessidade de purificação, de remoção do pecado, de estar ligado a Deus, pertencente ao Senhor Deus, identificado como membro do povo da aliança, o batismo da mesma forma, da mesma maneira. O sinal externo muda, mas o que ele representa é a mesma coisa. O que eles representam é a mesma coisa. Você tem aqui Jeremias fazendo menção de um sinal ligado à fé. Sim, assim, alguém fala assim, o batismo está ligado à fé. Você não pode negar isso, nem deve negar isso. Quando o batista, alguém fala isso para você, o batismo está ligado à fé. Está ligado à fé. Assim como a circuncisão estava. Ligado à fé. A questão é que nem todo mundo que era circuncidado e nem todo mundo que é batizado, de fato tem a fé verdadeira. De fato vai professar a fé verdadeira um dia. Nem todos. Ele está sim testificando da fé. Mas nem todos que recebem, de fato, têm a fé verdadeira. Mas na antiga aliança, crianças, não qualquer criança, mas os filhos da aliança, receberam esse sinal e selo da fé, que Paulo fala em Romanos, que a circuncisão é um selo da fé. Uma criança de 8 dias recebia um selo da fé. Por quê? Porque essencialmente esse sinal e selo têm significado espirituais. Todos aqueles que estão em aliança com Deus externamente devem recebê-lo. Os que vêm de fora da aliança e professam a fé publicamente, e aqueles que nascem na aliança devem recebê-lo. Na nova aliança nós sabemos que isso acontece com relação ao batismo. Tem a sua continuidade, não é substituição, mera substituição, a sua continuidade no batismo. No batismo. Note que o coração aqui é uma menção, obviamente, à inteireza do ser humano. Então, todo homem, o homem interior, deve se curvar diante de Deus, deve reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro, isto é, vontade, entendimento e afeições, e assim viver para a sua glória. E assim viver para a sua glória. Última parte do versículo. O que acontece se você não responder assim? Se o seu coração não for circuncidado, isto é, se você não viver em conformidade com aquilo que o sinal externo representa. Nós, agora na nova aliança, se você não vive de forma fiel, no caso aqui, tendo um arrependimento frequente diante do Senhor Deus, com relação à sua demonstração de santificação, se você apenas tem um sinal externo, o que vai acontecer? Para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Isso nos lembra, irmãos, de forma imediata de Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. E o versículo 31, lerei aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus promete exercer o seu juízo contra aqueles dentro do seu povo que receberam o sinal externo que aponta para a necessidade de arrependimento, mas que vivem vidas sem se arrependerem. A consequência pela quebra da aliança é a maldição
recebendo sobre si a própria ira de Deus. Colocando de outra maneira, aqueles que estão em Cristo não recebem a ira divina porque Cristo recebeu em nosso lugar. Mas quem não está em Cristo e quebra a sua aliança, receberá a ira divina. Nessa manhã, com o que você está decepcionado? Você que veio aqui hoje cultuar a Deus, você se encontra assim, decepcionado? E com o que você está decepcionado? Eu espero que você não abra sua boca e diga que a sua decepção é com Deus, como algumas pessoas falam aí fora. Chegam até a blasfêmia de dizerem que precisam perdoar Deus pelas frustrações que Ele causou em sua vida. É assim que você se encontra? Decepcionado com Deus? Eu espero que a causa maior da tua decepção nessa manhã seja os teus muitos pecados. Você deveria chorar no pó e na cinza, assim como aquele povo deveria também, pelos teus muitos pecados. Pelo que você tem feito diante do Senhor Deus, contra o Senhor Deus. Deixa eu citar aqui uma canção bastante famosa de um cantor cristão que faleceu há mais de 40 anos, chamado Keith Green, que tem como título a sua canção Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele escreveu essa canção baseado no texto da palavra de Deus com relação a Saul, ali, quando recebe essa palavra, obedecer é melhor do que sacrificar. Diz a canção, obedecer é melhor do que sacrificar. E eu, antes de continuar, peço que você depois a escute, porque aqui você vai escutá-la em português, e aí você não vai perceber a forma dela de forma tão estruturada e se encaixando no seu ritmo e a melodia, como está no idioma original. Mas o conteúdo, atente para o conteúdo. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, como Deus estivesse falando, eu não preciso do seu dinheiro. Eu quero a sua vida. Eu ouço você dizer que eu estou voltando logo, voltando em breve. Mas você age como se eu nunca fosse voltar. Bem, você fala de graça e sobre o meu doce amor. Você gosta do leite, mas rejeita o meu alimento sólido. E eu não vou deixar de lamentar em como será, se você continuar ignorando a minha palavra. Bem, você ora por prosperidade e sucesso, mas a sua carne é algo que eu não posso alimentar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero mais do que domingos e quartas-feiras. Porque se você não pode vir a mim todos os dias, então não se incomode em vir mais. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero corações de fogo, não suas orações de gelo. E eu estou voltando em breve para te retribuir, de acordo com o que você tem feito. De acordo com o que você tem feito. De acordo com o que você tem feito. Nessa manhã, o nosso Deus nos chama ao arrependimento. Novamente. Terminamos um ano passado ouvindo isso. Nosso Deus, pela sua providência, nos chamar ao arrependimento dos nossos pecados. Iniciamos o ano em culto solene, ouvindo o Senhor Deus nos chamar novamente em arrependimento por causa dos nossos pecados. Você escuta isso e diz, pastor, que esperança há? Há esperança sim. Hoje o Senhor te chama. Deus chama o seu povo infiel a abandonar todos os seus pecados. E se isso não for apenas uma confissão genérica, não apenas meras palavras, se for com sinceridade, o Senhor promete te dar perdão agora, em Cristo. E ainda promete te abençoar com todas as bênçãos do pacto. Você ouviu o evangelho dessa manhã sendo pregado, e ouvirá dentro em breve, verá ele sendo dramatizado na ceia do Senhor. Como não há esperança de perdão de pecados? Basta você se arrepender sinceramente. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.